Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer essa manga bufante do vestido da boneca Pri. Então, antes, né, eu tenho que fazer o contorno aqui para receber a manga. O contorno tem 20 pontos. Eu inicio aqui com 36 correntes. E eu vou fechar ela em círculo. Eu vou pegar aqui o meu último ponto e venho aqui no primeiro ponto. E faço um baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou subir 2 correntes. Depois dessas 2 correntinhas, eu vou fazer 36 meio pontos altos ao redor desse anel. Lembrando que esses 2 pontos iniciais, aqui essas 2 correntinhas, aliás, não são ponto. Eu não conto ele como ponto, é somente para dar altura. Então, eu venho aqui no mesmo ponto de base, aqui, primeiro, e vou fazer meu primeiro meio ponto alto. E vou fazer mais 35 meio ponto alto. Eu finalizo aqui essa carreira no meu primeiro meio ponto alto, não naquelas 2 correntinhas. Então, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta carreira vão ser iguais à segunda. Eu vou subir 2 correntes e fazer 36 meio pontos altos, igual à segunda carreira, ok? Então, minha primeira carreira eu fiz 36 correntes. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, eu fiz 36 meio pontos altos. Então, vou finalizar aqui a minha sexta carreira, fazendo um baixíssimo no meu primeiro meio ponto alto desta carreira. Agora, na sétima carreira, eu vou começar com 7 pontos baixos. Fiz 1, agora 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos fazer a nossa primeira prega. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e fazer um ponto baixo no quinto ponto. E mais um ponto baixo. Conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e faço 2 pontos baixos. Puxando, né, bem o ponto aqui para não ficar frouxo. E note que vai ficando as preguinhas aqui na manga. Então, eu conto novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Esses 2 pontos baixos não estão no mesmo ponto de base, viu? Vou contar novamente 5 pontos. Mas agora eu vou fazer 7 pontos baixos. Então, acabou aqui as pregas, né? Então, vou fazer aqui, eu já fiz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, é só eu fechar aqui no meu primeiro ponto baixo com baixíssimo. Vou cortar o fio. Aqui eu cortei o fio, deixei o fio curto. Vocês deixam o fio longo para vocês poderem costurar na manga do vestido. Então, aqui no total, eu vou ter 20 pontos baixos.
Agora a gente vai fazer aqui o punho da manga. O punho ele vai ser semelhante à parte de cima onde eu fiz as pregas. A diferença é que vai ser feito com pontos baixos. Então eu prendo aqui meu fio, faço uma correntinha para dar altura e vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo. Conto novamente 1, 2, 3, 4, 5. Faço um ponto baixo e mais um ponto baixo no ponto seguinte. Conto novamente 1, 2, 3, 4, 5. Faço um ponto baixo e mais um ponto baixo no ponto seguinte. Ó, as pregas vão ficando assim. Então, conto 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E faço um baixíssimo no primeiro ponto, no meu primeiro ponto baixo. Então, subo uma correntinha e vou fazer 20 pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto de base, né? Vou fazer mais 2 carreiras com 20 pontos baixos. Essa aqui é a segunda e vou fazer mais uma que vai ser a terceira. Prontinho, terminei aqui essas 3 carreiras de punho. A primeira foram para fazer as pregas, né? E as outras 2 carreiras aqui. Bem, como eu deixei o fio curto, eu acabei cortando e arrematei. Tive que pegar aqui uma linha, né? O fio balão e colocar aqui na agulha para costurar. Mas vocês podem deixar o fio aí no ponto só para costurar. Então, na manga eu tenho 20 pontos e na alça eu também tenho 20 pontos. Então, a gente tem que primeiro olhar aqui como foi costurada a primeira manga. Tem que ficar simétrica, ó. Note que aqui eu coloquei a minha primeira prega. Que essas 4 pregas tem que estar distribuída no ombro, né? Então, eu tô colocando na mesma posição que eu coloquei no outro braço, né? Na outra alça do vestido, na alça esquerda. Eu vou cortar aqui o fio que ficou do arremate da alça. E vou começar a costurar. Então, é só pegar uma alcinha, um elo, né? Um elo da alça do vestido e um elozinho da manga. E costura, normal. Bem simples. Eu pego aqui uma alça aqui, ó. Só que a alça de cima eu pego a alça, ó, que tá mais pra fora. Mas vocês costurem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Contanto que peguem um ponto correspondente ao outro, né? Pega um ponto da alça e um ponto da manga.
Prontinho, costurei a manga, agora é só arrematar o fio aqui por dentro dos pontos. Prontinho, agora eu vou mostrar para vocês como fazer esses corações no vestido. E vou até dar uma dica aqui para vocês fazerem um coração na manga antes de costurar. Eu acho que fica mais fácil. Então, vou ensinar aqui vocês fazerem os coraçõezinhos. Então, na parte de trás, veja como é que fica, dessa forma. Mas vocês podem arrematar cada coraçãozinho, mas eu acho que dá muito trabalho, eu acho desnecessário. Fiz dessa forma, tá? A primeira carreira de coração que eu fiz foi essa aqui, ó, da cintura. Então, é com ela que eu vou fazer os outros. Como é que eu faço? Eu tenho que encontrar o meio entre os dois corações de cima. Tá aqui o meio, fiz o coração, certo? Note que aqui, ó, o espaço é maior. Ele vai aumentando o espaço. Por quê? Porque a saia, ela vai aumentando o rodar da saia. Aqui eu tenho 6 pontos. Em cima eu tenho 4, né? Então, é dessa forma. Você vai encontrando o meio entre os dois corações e fazendo o bordado. Até descer. Ó, entre esses dois corações, fiz esse, né? Então, sempre vou encontrando o meio. Ó, aqui eu tenho 6 pontos. Ó, entre esses dois corações tenho esse. Entre esses dois corações tenho esse. Entre esses dois corações tenho esse. Então, eu vou sempre encontrando o meio entre os dois corações. E aqui, entre esses dois corações, vou fazer... Ó, já tenho esse de cima que já me dá o norte, já me ajuda a encontrar o centro. Então, eu venho aqui e venho aqui, mais ou menos dessa forma, né? Porque eu não vou introduzir exatamente nesse buraquinho. Eu vou pegar um pouquinho do ponto. Eu anotei aqui, ó, que não está bem centralizado. Então, eu fui um pouquinho mais para a direita. Vamos voltar aqui. Então, essa aqui é a primeira bandinha do coração. Eu não introduzo exatamente nesse buraco. Eu vou pegar um pouquinho desse ponto aqui do lado, que é o coração vai ficar com um formato melhor. Se eu coloco só no buraco, ele fica muito junto, as duas bandinhas do coração. Não aperte muito para não deformar. Agora eu volto no buraquinho de baixo e vou para o lado direito. E vou fazer esse processo de novo, para que o coração fique cheinho. Introduzo de novo aqui do lado esquerdo, pegando um pouquinho do ponto. Aí vou, ó, colocando o fio assim do ladinho para dar esse formato, ó. E vou agora novamente para o lado direito. Prontinho o coração. Agora, eu vou encontrar o outro meio. O meio entre esses outros dois corações. Observo, né, onde que fica melhor eu introduzir o fio para que o coração fique centralizado. Ó, achei novamente que eu tenho que mudar, colocar um pouquinho mais para a esquerda, que não centralizou. Então, é fácil, não é difícil. E vai muito da percepção de vocês. Então, eu pego aqui um pouquinho do ponto do lado, né? Não introduzo diretamente nesse buraco. Então, eu pego um pouquinho do ponto desse lado aqui, do lado esquerdo.
Ó, já fiz diferente, não deu certo. Tem que introduzir sempre no buraquinho lá de baixo. Se eu coloco do lado, o formato do coração não fica correto. Mais um coraçãozinho pronto. Agora vou novamente para o meio dos outros 2 corações. E fazendo esse mesmo processo. Obviamente aqui não ficou no centro, ó. Vou ter que andar um pouquinho mais aqui para a direita. Agora que é a hora de arrematar. Vocês usem um fio longo para que vocês consigam fazer a carreira inteira de coração. E aí eu arremato, ó, no próprio coraçãozinho, porque eu não posso ficar pegando o fio branco, então fica feio. Passo algumas vezes, dou um nozinho. E pronto. Só cortar. Então, vocês viram como eu fiz o coraçãozinho na parte da saia do vestido. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço na parte de cima. Porque na parte de cima não é meio ponto alto, é ponto baixo. Essa primeira carreira de coração, a de cima, eu fiz com distância de 2 pontos baixos, certo? Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz embaixo, na parte da saia. Eu tenho que encontrar o meio entre 2 corações, ó, o meio desse aqui. É aqui, certo? Então, aqui não é meio ponto alto, é ponto baixo. Então, para eu ter a mesma altura do coração de baixo, eu vou ter que pegar 2 carreiras de ponto. Essa, ó, de baixo e de cima, certo? Então, eu introduzo aqui a agulha no buraquinho de cima. Agora, a bandinha do outro lado, eu vou pegar um pouquinho do ponto do lado da esquerda, mas isso não faz diferença. Eu poderia ter feito do lado da direita como eu fiz na saia, tá bom? Ó, peguei um pouquinho do ponto aqui do lado, para que o coração não fique muito junto. Ó, se você achar que o espaço aqui no meio ficou grande, então você traz o fio mais pro centro, tá? Para ele ficar mais fechadinho aqui no centro. Você faz como? Com a ajuda da unha mesmo, aí você vai empurrando o fio assim mais pro centro, ó. Você coloca a unha ali para que ela não escorregue pro lado, fique mais pro centro. Se eu achar que fica melhor para fora, eu coloco o fio mais para fora. Se eu achar que fica melhor para dentro, eu
coloco mais pra dentro. Nesse caso, eu acho que pra dentro fica melhor. Então, eu faço com a ajuda mesmo da unha que eu seguro o fio, ó. E dá o formato do coração. Agora é só arrematar. Aqui atrás no vestido, para fechar, vocês vão colocar os colchetes de costura. Eu acho a melhor opção. E o bordado aqui na manga, o bordado coração é igual na parte da saia, porque é feito com meio ponto alto. Eu fiz aqui com a manga já costurada. Eu recomendo que vocês façam isso antes, porque eu tive um pouco de dificuldade. Outro detalhe muito importante, ó, uma carreira de coração e outra carreira sem coração. Uma carreira com coração, uma carreira sem coração. Vocês vão ficar alternando. Ó, carreira com coração, carreira sem coração. Carreira com coração, carreira sem coração. Da mesma forma é a parte de cima, tá? Então, aqui eu fiz o contorno com pontos baixíssimos. Fui caminhando até chegar aqui no ombro. Eu notei que a manga, ela ficou assim um pouquinho frouxa, caindo, sabe? Então, eu fiz 2 diminuições. Como eu fiz essas diminuições? Eu pulei um ponto. Fiz um baixíssimo, pulei um ponto. Fiz um baixíssimo, pulei um ponto. Fiz isso por 2 vezes. E fui caminhando aqui até o cantinho da manga. Quando eu cheguei aqui, eu vou fazer o decote coração, que eu vou mostrar pra vocês. Então, como é que eu fiz aqui o decote coração? Eu começo com um baixíssimo. Um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer um meio ponto alto. E 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Para ficar bem decotadinho, depois desse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Ao invés de um meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Que vai ficar um decotezinho mais visível. Então, eu faço 2 baixíssimos. E vou fazer um ponto baixo. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Um meio ponto alto. Um ponto baixo e um baixíssimo. Prontinho, ó, o decote fica dessa forma. Olha que lindo. Então, agora é só contornar aqui o braço. Eu vou fazer o contorno aqui com baixíssimo. Eu vou fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo. Segundo ponto baixíssimo. Terceiro ponto baixíssimo. Quarto ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma diminuição. Vou pular um ponto e vou fazer um baixíssimo. Pulo novamente um ponto e faço outro baixíssimo. Fiz minha diminuição. E sigo com pontos baixíssimos normalmente. Até chegar ao final. E com as mangas bufantes, decote de coração, cheio de coraçõezinhos. Ó, note que os corações sempre estão centralizados no meio entre 2 corações. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?